É isso aí, galera. Hora de fazer história. Senhoras e senhores, vocês estão assistindo ao show do Sam Hyde. Estou de fones de ouvido. Vocês estão assistindo ao show do Sam Hyde. Você conhece, você adora. Você está aqui por mais. Nós estamos aqui por você. Mal posso esperar para me meter nisso. Não quer dizer nada. Não interpreta demais isso. É o fim de fevereiro, estamos chegando com tudo. Temos notícias para você. Notícia número 1. Não podemos começar a falar sobre o libelo de sangue judaico antes dos 45 segundos, porque o YouTube vai nos desmonetizar. Perceba que demônio está em desmonetizar por causa do libelo de sangue judaico. Por que se chama libelo de sangue judaico? A palavra é libelo, porque é uma mentira inventada sobre os judeus. ChatGPT, o que significa libelo de sangue judaico? Nem vou ler, sei que isso é falso e antissemita. Essa Coca Diet está gasosa demais. Está um pouco forte demais no fator gás. Eu preferiria muito mais uma Coca Diet do McDonald's. Isso é padrão. Está com gosto de turfa. Eu estou turvando agora. Tem mel misturado, tem limão e gengibre cru. Abelha, pólen de abelha, própolis das abelhas. Você sabe, testículos. Seja lá qual órgão produz o própolis das abelhas. Não sei, não sou cientista. Só deixa a câmera um pouco desfocada o tempo todo. Se conseguir, perfeito. Mais uma vez, sou vítima de um problema com a cadeira. Você precisa ajustar. Ela não pode reclinar. Isso vai durar uns 15 ou 20 minutos, com certeza. Vamos cortar direto para a transmissão de Fortnite. Este não é um vídeo longo. O chão tem uma leve inclinação, então vou acabar rolando em direção ao saco de pancadas. Só o suficiente para me atrapalhar. Não é o bastante para ser um problema visual óbvio, então o público não vai entender porque estou enlouquecendo aos poucos. Vocês só vão ver o resultado, a loucura de afundar em um buraco. Eu me sinto como se estivesse em uma encosta agora. Então Ross Ulbricht, tiraram ele da cadeia? Você sabe quem é Ross Ulbricht, Valentine? Vagamente. Vagamente? Você não conhece toda a história da Silk Road. Você nem estava por aqui. Ah, agora eu sei do que você está falando. É, sim. Ele tentou contratar um assassino de aluguel e achava que estava falando com os Hells Angels. Sim. Não quero falar fora de hora, não sei se foi isso mesmo que aconteceu ou não. Minha opinião é polêmica. Coloca ele de volta na cadeia. Isso não vai me favorecer. O que você acha? Trump tirou ele da cadeia? Trump realmente tirou ele da cadeia. É contra isso que você está lutando. Eu não quero dizer... O quê? Hitler Laranja. Hitler Laranja? É. Você está enfrentando o Hitler Laranja? Drumpf. É assim que a gente chama ele no escritório. A gente chama ele de Drumpf. A gente chama ele de Hitler Laranja. É. Ross Ulbricht. Acho que ele devia voltar para a cadeia. Essa é a minha opinião polêmica. Esse é o momento para recorte. É uma opinião bem liberal. É sim. Alguém acha que ele devia estar preso? Ou todo mundo acha o contrário? É praticamente unanimidade? Todo mundo é do time Libertem Ross Ulbricht. Brincadeira, só tô zoando. É triste saber que Jay Dyer acha que Ross Ulbricht devia ficar preso para sempre, mas é o que está escrito aqui. Ross Ulbricht representa a geração mais antiga de fãs millennials de Ron Paul, dedicados a princípios libertários e à privacidade online. Uma coisa que me surpreendeu pessoalmente foi o quão rápido meus próprios princípios libertários foram para o espaço. Quando percebi que Larry Fink comprando Bitcoin faria meus investimentos dispararem. O elemento de privacidade que Ross e a Silk Road queriam manter falhou em princípio, uma grande ideia, mas isso mostra a falha fatal do libertarianismo no mundo real. Vocês não fazem ideia de como o libertarianismo era divertido antes. Porque você podia entrar na internet e imaginar um cenário onde existiam tipo policiais privados. Esse era o tipo de coisa que, se você estivesse no computador em 2013, você veria nesses fóruns. Quero dizer, se você fosse eu falando disso, né? Se não formos nós, quem vai construir e cuidar das estradas? Empresas pagas por quem quiser usá-las, meu amigo. Teremos polícia privada. Vocês sabem o que é o libertarianismo?
Vocês sabem o que é o libertarianismo? Vagamente? Vagamente? Qual é a sua visão sobre isso? As pessoas não deveriam simplesmente ser deixadas em paz? Esse é o princípio central do libertarianismo, certo? Esse é o princípio central do libertarianismo. Eu quero fazendeiros trans de maconha defendendo suas plantações com fuzis AK-47 no espaço. Esse é o princípio central do libertarianismo. Eu posso apoiar isso. No papel, há muita coisa no libertarianismo que parece que funcionaria. Se você cria uma visão de mundo na sua cabeça, é o mesmo que qualquer um faz com uma visão equivocada. Não é tão surpreendente. Eu só fiz isso com o libertarianismo, não com o comunismo ou algo assim. Você realmente pode se convencer de que maconha legalizada e polícia privada, algo assim, funcionariam. E então você cresce e percebe que o problema do mundo é as corporações gananciosas. Censura isso, mas não o resto. Isso não se sustenta. Infelizmente não se sustenta. Essa é outra coisa. O Bitcoin ainda não chegou totalmente ao ponto final do impacto que vai ter no mundo. E eu, pessoalmente, sou otimista de que isso vai tornar muito mais difícil financiar ações militares. Por exemplo, acho que o desfecho do Bitcoin ainda está em aberto. Mas, enquanto isso, é irônico e é engraçado que a BlackRock esteja pegando o máximo que pode. Por que eles não fariam isso? O ideal seria convencê-los de que agir de modo pacífico e cooperativo é o melhor para todos. Mas o mundo é mais complexo e duro. Na prática, nem sempre segue a lógica ou ideais morais. Essa é a principal desconexão com o libertarianismo. Se você constrói esse castelo de cartas, esse cenário idealizado na sua cabeça, onde o libertarianismo funciona, parte da receita é que todos são agentes racionais, que todos os participantes do sistema que você está imaginando agem não necessariamente pelo bem comum, mas de forma racional. É isso que o termo agente racional significa. Na vida real, é raro encontrar um agente racional a cada 10 pessoas que você conhece. Todo mundo é uma bagunça. A natureza é cheia de predadores e presas. A ideia de viver segundo o libertarianismo parte do pressuposto de que as pessoas são morais, inteligentes e confiam umas nas outras. Muitas pessoas não têm essas qualidades. A maioria do mundo não é moral, confiável, nem tem um quociente de inteligência alto. Essa é outra questão. Se esses princípios fossem adotados, independente do estado final do Bitcoin, se for algo próximo do libertarianismo, isso significa que todas essas bocas famintas que dependem do homem branco vão morrer de fome. É meio perturbador pensar nisso, cara. Nossa, os libertários se reúnem, fazem conferências, se vestem de gravata borboleta e tudo mais. Eles discutem essas coisas, mas na real estão falando sobre 6 bilhões de pessoas passando fome, uma das mortes mais lentas e cruéis, e tratam isso como se fosse um debate teórico. Bem, o que está sendo proposto em Atlas Shrugged? Quando as pessoas cooperam e tudo é pacífico, cooperam na tipo 6 bilhões. Ah, nos alimentem, nos alimentem. Cara racional da maconha legal. Ele é todo certinho e comportado. E aí, se você já foi a uma loja de maconha, é só Rick and Morty, galera de pijama do Walmart. Se eles já dirigem carros, imagina comprar maconha. Com a digitalização crescente, manter a privacidade vai ser cada vez mais difícil. O caminho do Bitcoin, desde então até agora, tem sido muito interessante. Porque eu, pessoalmente, conheci muita gente que, se tivesse segurado seus investimentos, estaria absurdamente rica hoje. E muitos deles acabaram sendo pegos por causa do Monero. Tem outro? Cash? Isso dói? De cabeça, consigo pensar em 3 pessoas que hoje teriam mais de 100 milhões de dólares se tivessem segurado seus ativos. E eles se deram mal. Muita gente que entrou no Bitcoin, todo mundo deu sorte. Basicamente, quem entrou cedo deu sorte. Mas muitos só tinham Bitcoin porque estavam comprando ou vendendo drogas na Silk Road. E então, muita gente entrou no Bitcoin por causa da economia libertária. Eles acumularam uma quantidade que hoje os tornaria extremamente ricos.
Além disso, surgiram outras como Zcash, Monero e várias criptomoedas alternativas que funcionam de forma parecida com o Bitcoin. Elas não são como o Ethereum, que é uma plataforma de contratos inteligentes. O Bitcoin também é, de certo modo, uma plataforma de contratos inteligentes. Mas criar NFTs e outras funções não era o objetivo dessas moedas. Elas eram muito parecidas com o Bitcoin, só que com recursos de privacidade aprimorados. E muitos desses caras libertários que chegaram cedo nesse mercado perceberam que Monero e Zcash estavam trazendo funções de privacidade mais avançadas do que o desenvolvimento do Bitcoin pretendia. E como esses libertários são muito ideológicos, quando eles se apegam a uma ideia, vão com tudo. Não existe muita moderação na comunidade libertária. Acho que as pessoas se apaixonam por certas ideias, mergulham nelas e acabam dominadas por isso. Talvez por isso pessoas autistas, que tendem a se apegar a hobbies em geral, se envolvam tanto. Dá pra dizer isso sobre qualquer hobby. É assim que eu me sinto em relação ao Bitcoin. Estou mergulhando de cabeça. Você está ficando obcecado com isso? Defina obcecado. Se você fosse ideológico sobre o Bitcoin, o objetivo inicial era criar. Gauss Gauch não é exatamente uma expressão muito lisonjeira de se dizer. Isso soa tão errado, mas era o Gauss Gauch do cyberespaço. Tim May é o cara que criou essa ideia. Todos esses caras foram realmente cativados por Ayn Rand e pela economia libertária. E esse cara, Tim May, idealizou isso. Se você pudesse ter propriedade e escassez no cyberespaço, poderia criar um verdadeiro reino libertário digital. O ponto é que quem se envolve com isso é totalmente comprometido. Em um nível ideológico, acho bom quando alguém se deixa capturar pelo Bitcoin. Mas os caras obcecados por privacidade acabaram fisgados pelo Monero e Zcash. E isso fracassou. Privacidade não é uma ideia vencedora. Não estou dizendo que não deveria ser. Só não é. E se você acha que é, você não está lendo o cenário corretamente. Se você é desenvolvedor ou atua nesse espaço de qualquer forma, você deveria trabalhar para tornar as coisas mais privadas e dar às pessoas soberania digital, etc. Mas, se você acha que o futuro realmente vai seguir por esse caminho, é porque você não consegue ler o ambiente de forma crítica. Ver como o futuro vai se moldar, isso é obviamente ruim, mas também é apenas ser realista. Meu problema é que sou muito cínico em relação ao estado do dólar dos Estados Unidos em particular e moedas em geral. E quando eu olho para o Bitcoin, ele cai bastante às vezes, mas sempre volta a subir, enquanto o dólar dos Estados Unidos só desvaloriza. Então, o meu ponto é, eu não sei sobre todas essas fantasias ideológicas que meio que trouxeram o Bitcoin para o centro das atenções. Eu nem faço ideia do que é esse tal de Gauss Gauch. Não sei qual é exatamente essa ideia libertária da Ayn Rand. Sou movido pelo cinismo, né, o que talvez não seja bom. Não, isso é bom. Quando se trata do seu próprio dinheiro, você deve ser cínico, não ideológico. Tomar uma posição é para coisas como o seu trabalho, suas opiniões e por aí vai. Mas, quando se trata de preservar o que você conquistou, seu esforço e poder econômico, você deve ser cínico e defensivo e provavelmente assumir o pior sobre as pessoas. E é importante não levar isso para outras áreas da vida, mas quando se trata do seu dinheiro, não deixe que... Toque nisso. Embora o Bitcoin tenha alcançado certa aceitação, muitos dos princípios pelos quais os libertários lutaram enfraqueceram. Hoje, a legalização das drogas é muito mais comum do que na época em que Ross estava preso, tornando 2 dos crimes de Ulbricht praticamente irrelevantes. Fica claro que Ross foi apenas usado como exemplo. Esse talvez seja o melhor argumento para sua libertação. Assim como o comunista idealista, o anarcocapitalista que acredita que os governos vão desaparecer quando as fronteiras sumirem e houver livre comércio total, é igualmente iludido. Os coiotes têm fronteiras, sabia? Hawk Tua, o que aconteceu com ela? Ela desapareceu. Ela foi presa pra sempre ou o quê? Ela não vai cumprir pena nenhuma. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela vai voltar com tudo. A Hawk Tua vadia não vai a lugar nenhum.
Ela vai estar promovendo alguma coisa nova. Ela é muito forte e poderosa. A Rock tua vadia não vai embora, cara. Ela vai voltar. Está encurralada e precisa de um advogado. Sou eu. Contribuí pessoalmente para o fundo de defesa legal dela. Mas ela não vai a lugar nenhum. É suja e perfeita demais. Uma manifestação do espírito da época impossível de desaparecer. Você não pode matar algo assim. Ela já tem OnlyFans. Hayley Welch nunca morre. Hayley Welch nunca pode morrer. Mesmo que algum bom samaritano fosse colocar um Tiro. Eu estaria vendendo produtos nessa altura. Se ela morrer, se ela for Derrubada. pelo próximo Mangione. Mangione, eu vou vender os produtos dela. Vou te colocar no Talk Tour. Eles deixaram você fumar no Rock Tua ou no Talk Tua? Eles deixaram você cuspir no escarrador. Conversa com uma idiota. Esse papo de cripto é só barulho. O que mais prejudicou ela foi o Howie Mandel dizer que o teste de DNA dela deu resultado judeu. Isso causou muito mais dano aos olhos do pessoal do Twitter do que qualquer golpe poderia ter causado. Achei que era só propaganda do 4chan, não imaginei que fosse real. Não, era falso. Ela participou do podcast do Howie Mandel, fez um teste do 23 e eu e receberam os resultados na hora. Ele disse que ela era 18% Ashkenazi ou algo assim, e isso a prejudicou mais do que qualquer golpe de criptomoeda. Desculpa, mas a gente pode criar uma moeda agora mesmo, aplicar um golpe e sair numa boa. Mas se algum dia descobrirem que eu sou judeu, acabou o jogo. Aí estamos todos ferrados. Todo mundo nesta sala, o nosso futuro econômico agora depende de eu não ser judeu. Babycoin na Gaza Chain é real? Oi? Por que os palestinos não fazem uma moeda? Já fizeram? Deveriam. Acho que isso os humanizaria e colocaria eles no ciclo das notícias. Hoje, assisti a um vídeo de gameplay com uma multidão sendo morta por uma máquina e pensei, esse é o sonho do Jerry Seinfeld, o que ele gostaria de poder fazer em Gaza agora. Uma grande máquina ser atropelando uma multidão de pessoas inocentes. Ah, cara, vou precisar desse escarrador, tá bem aqui. Como se chamam aqueles canhões de gambá que disparam água fedorenta em alta velocidade? Isso existe mesmo? Em Israel, você não sabe? Eles têm uns tanques que atiram tipo uma mangueira de água fedorenta. É outro nível. É bem Yiddish, hein? Teve uma coisa que eles fizeram para tirar os etíopes. Meio que envenenaram a comida deles. Você já viu isso? Como eles conseguiram levar etíopes para Israel? É isso que eu quero saber. Esse foi um dos maiores erros deles. Para removê-los, acabaram envenenando a comida. Meu Deus. Mas esse lance dos canhões de merda é outra coisa totalmente diferente. Isso não pode ser real. Tem que ser real. É tipo uma lata de gambá. Acho que se chama canhão de gambá. Ah, vou perguntar pro Grok. Me fale sobre os canhões de gambá israelenses. Isso parece inventado. Eu nunca inventaria isso. Pois é. Não existe limite para o quão baixo eles podem chegar? O iceberg dos crimes de guerra de Israel. Cara, isso é tão errado. Os canhões de gambá israelenses são armas das forças de defesa de Israel que disparam um líquido de cheiro forte chamado gambá. Isso parece coisa de videogame. Vou tirar um print disso, precisamos colocar no nosso jogo. Isso é pura maldade. Tô surpreso de não ter ouvido isso no PGL. Tem certeza de que não ouvi lá? Nunca ouvi, nunca tinhas ouvido falar disso antes. Foi criado pela empresa israelense Odortech. Isso é insano. Nem quero ler mais, é tão cruel e perturbador. Odortech. Nojento pra caramba. Schultz, Oi? pode me mandar mensagem no Slack? Skunk Cannon Odortech? Sim. Preciso anotar isso no Joyride. Meu Deus! Então é isso, Hayley Welch devia simplesmente fazer outro golpe. Volta com tudo, não deixa isso te abalar, Hayley. Se você tá aí, se tá vendo esse programa, e eu sei que tá, só insiste mais, tá bom? Eu sou velho demais para moedas de meme. Embora, como é que alguém vai ficar rico hoje em dia?
O Bitcoin não vai multiplicar por 900 vezes. Seria preciso um multiplicador desse tamanho. Essa é a única forma de sair da situação em que todo mundo tá. É loucura, mas é verdade. Mesmo que você ganhe 6 dígitos, não adianta, não dá para escapar. Alguém sempre pega uma parte. Você é taxado de todos os jeitos, até de forma invisível. Tipo, 70% do que você produz simplesmente some. Você não tem dedução de imposto no aluguel nem no carro. Essas coisas deveriam ser consideradas despesas de trabalho, mas não importa o que você faça. Tipo seu carro, aluguel e comida básica. Mesmo assim, você é taxado nesse dinheiro. Meu Deus, isso nunca acaba. Mesmo ganhando 200 mil por ano, o dinheiro evapora e você continua pobre. Isso é verdade mesmo? É sério? Se você trabalha de forma independente, como eu sou um contratado independente, vamos dizer que eu pago 6 mil em 2023. Mesmo em 2024, eu não vou recuperar o que paguei em 2023 como qualquer um recuperaria. Como autônomo, isso não incentiva o negócio em nada. Eles tentam te forçar a trabalhar das 9 às 5. E aí, quando chegam os impostos, dizem: ah, olha, aqui vão mais 3 mil. Devolvemos 3 dos 20 que tiramos. Vice-versa. Não, você nos deve 10. Ano que vem não vai ter retorno. E se ganhar mais, tiraremos ainda mais de você. Então é um ciclo constante, em que você paga, não importa o que aconteça. E é algo sobre o qual eu realmente não ouço ninguém se aprofundar há muito tempos. O quão fortemente o sistema é estruturado para incentivar as pessoas a trabalharem no emprego das 9 às 5. É basicamente como estar no ensino médio ou algo assim. Eles pegam todos os impostos e tornam tudo automático, de um jeito que você nem precise pensar nessas coisas. Mas se você realmente quiser fazer algo por conta própria, de repente surge uma carga enorme de pesquisa e trabalho. Mesmo sendo pequena, sua empresa só pode ter 4 pessoas. E uma delas tem que ficar quase em tempo integral fazendo o trabalho de contador. E geralmente é o dono do negócio. Ou, sabe, é uma mulher, porque as mulheres são boas em serem detalhistas e olharem tipo, uma lista de coisas que eu tenho que fazer. Por algum motivo, elas conseguem seguir isso passo a passo, como uma receita de biscoitos. As pessoas que eu conheço, donas de pequenos negócios, geralmente têm a mãe, a esposa ou a própria mãe cuidando da contabilidade. Isso porque fazer contabilidade é como seguir a receita de biscoito mais longa possível. E no fim, não sai biscoito nenhum. É só uma lista de tarefas chatas, e as mulheres são boas em fazer essas coisas sem pensar muito. Você não pode ficar rico, tem que apostar em moedas de meme. Se quiser ficar rico, é o único jeito. Mesmo se você ganha 200 mil, ainda não é rico. O que diabos vai fazer? Já viu um cara de 30 anos falando sobre aposentadoria e conta individual de aposentadoria? Você é louco ou só burro mesmo? Quando os pais boomers falam sobre previdência social, meu pai diz: você nem está pagando previdência. Quando eu fizer 65 anos e me aposentar, eu nunca vou me aposentar. Você acha que a previdência social ainda vai existir? Sim. Você acha que eu vou receber de volta pelos anos? Não. Sim. Mas está enfiado na cabeça deles que o governo vai te ajudar mais tarde. Sim. Pelos seus anos de serviço. Sim. Seus anos de serviço. Tipo, eu larguei a faculdade porque tive que fazer contabilidade financeira 2 vezes e não entrou na minha cabeça. E agora eu tô... Queria entender isso agora, mas era muita gente. Você não entende, porque seria uma informação inútil que ocuparia uma parte enorme do seu cérebro. Isso é verdade. Isso te atrasaria e te prejudicaria. Então, Tati, eu queria fazer um vídeo sobre esse livro. Alguém postou um tweet e a ideia geral era, em vez de uma lista de livros para ler, uma lista de livros para não ler, como Armas, Germes e Aço ou O Segredo. Já ouviu falar de O Segredo? Parece os livros que meu pai sempre me recomenda. O Segredo é aquele livro que diz que se você pensar e manifestar algo, isso acontece. É por isso que essas garotas idiotas vivem falando de manifestação. Tipo, você visualiza, finge que já tem aquilo e o universo te dá. Esse é o segredo que o livro promete. É uma baboseira que engana os idiotas inteligentes o bastante para ler.
esse tipo de livro te faz muito mal. Por quê? Porque você vai passar o resto da vida preso nessa visão de mundo, achando que pode manifestar as coisas e que elas simplesmente virão até você. Por exemplo, eu não li Armas, Germes e Aço, mas isso já virou praticamente um gênero inteiro. Você lê a sinopse na contracapa e o que as pessoas dizem sobre o livro, e já pensa isso. De alguma forma, parece a da explicação mais autoritária sobre o motivo de o mundo ser do jeito que é. E tudo está lá. O rigor acadêmico, as fontes, a linguagem, tudo muito bem fundamentado. As citações adequadas para tudo o que é dito. Mas no fundo, existe esse truque. O objetivo é dar credibilidade à ideia de que pessoas brancas são más, por exemplo, ou algo assim. Como se o livro não existisse pelo conteúdo em si, mas pelo propósito de te ferrar. Se quiser entender o que eu digo, olha só isso. Procure listas como livros favoritos de Bill Gates ou Bill Clinton, que nem leem esses livros. Se você precisa de vários assistentes pessoais para cuidar das suas coisas porque faz algo importante, você não está lendo livros. Isso é mentira. Resuma Armas, Germes e Aço, os destinos das sociedades humanas, de Jared Diamond. Esse é nível ouro, pessoal. Prestem atenção, ok? Pontos principais. A geografia determina o sucesso. A Eurásia teve vantagem por ter mais plantas e animais domesticáveis e terras alinhadas de leste a oeste, o que facilitou a disseminação de culturas, diferente da África e das Américas, que tiveram mais dificuldades. Ok, só pelo título e por ser considerado definitivo, eu já sei sobre o que é. A ideia é que não foram as pessoas, mas a sorte que nos favoreceu e por isso tivemos a civilização mais avançada. É disso que eu me lembro. A África não é qualquer enganação. É o continente mais rico em recursos, sem limites, interminável, tipo a joia do mundo em termos geográficos. Mas não é grande o bastante. Germes e doenças. Os europeus desenvolveram imunidade, enquanto os indígenas... fala sério! O excedente de comida permitiu sustentar especialistas, levando a armas, estados organizados e conquistas. Contingência supera destino. A dominação europeia aconteceu por vantagens ambientais acumuladas, não por superioridade inerente. Vá se ferrar. Qualquer lista de leitura recomendada por editor do New York Times. História, antropologia, o que for, é sempre a mesma coisa. É isso que você recebe. Então, em vez de procurar os melhores livros que moldam sua visão de mundo, primeiro evite os livros que violentam sua psique. Quem diz que lê 200 livros por ano está mentindo. Isso é coisa que você diria se tivesse 16 anos e quisesse parecer o mais inteligente possível. Ninguém, nem com quociente de inteligência 150, tem capacidade cerebral para absorver toda a sabedoria que estaria em 200 livros. Você mal tem capacidade para processar direito 3 livros por ano. Ok? Primeiro, não existem 200 livros bons. Todos são uma porcaria. Vou estragar isso, mas a gente vai achar e colocar na tela. Aquele pergaminho assírio bem antigo, que era basicamente um post Seja Eu do 4chan, com colchetes do lado. Tinha alguém lá na Suméria Antiga reclamando que hoje em dia todo mundo tem um livro. Não é engraçado? Antes mesmo da maioria dos livros existirem, já diziam: todo mundo tem um maldito livro. Ao escrever um livro, você está dizendo que suas ideias merecem ser registradas para a posteridade. Se você assiste Jocko Willink ou David Goggins, o lugar certo para isso é no banheiro, cagando. O nível de sabedoria que você tira de Jocko Willink é o tipo para quando está evacuando fezes. Beleza, você comeu pimenta, tá com o seu intestino estourando e enchendo a privada? É nessa hora que Jocko e caras como ele realmente brilham, beleza? Em vídeos de 15 a 30 segundos, é aí que esse tipo de coisa funciona, não em um livro. Um livro é um veículo feito para durar mais de 1000 anos. Esse é o propósito dele.
Um livro é para quando você tem algo realmente bom, algo que deve ser ensinado, aprendido ou refletido daqui a 1000 anos. Não é para ensinar como bombardear o governo dos Estados Unidos, nem deve ser feito levianamente, como muitos acham. Se você trabalha com fitness, vende suplementos ou tem o Rock Tua, aposto que a Hayley Welch vai lançar um livro. Ela vai voltar e nós vamos ajudá-la. Vamos mesmo ajudar ela com o livro. Você devia ser o primeiro convidado do programa do Sam Hyde. Concordo, seria um ótimo primeiro convidado. Toca aqui. Ela podia ser a primeira. Toca aqui. No programa do Sam Hyde, o primeiro. Já participou de algum podcast? Toca aqui. Os caras do Nelk fizeram isso. Então este livro aqui, na minha opinião, é bom. Esta é a tradução de William Scott Wilson, que pode ser melhor. E esta é a de Takao Mukao. É a tradução francesa de Takao Mukao. O idioma desta é um pouco mais estranho, mas é a mais fácil de encontrar. Se você for pesquisar sobre isso, e provavelmente vai, já que está assistindo ao vídeo, é bom ser avisado antes. Há muita coisa aqui voltada para uma mentalidade oriental. E existem certas coisas, como yoga e budismo, que não são feitas para uma mente ocidental branca, e nem deveriam ser. Você não deveria tentar incorporar práticas budistas ou de yoga. É assim que se pronuncia? Ideias, ensinamentos, filosofias e práticas no seu mundo ocidental branco? Porque isso só vai te confundir e te prejudicar. Então, quando estiver lendo e encontrar coisas como abrace a morte, apenas ignore. Ok? Isso não é como a Bíblia, nem nada parecido. É um livro em que metade é aplicável e, na minha opinião, a outra metade deve ser descartada. Mas esse aviso não quer dizer que você deva evitar o livro. Há coisas aqui que são inestimáveis, especialmente nos dias de hoje. Ele foi escrito por um escriba que passou anos conversando com um velho samurai no final. Do período em que os samurais ainda eram úteis e ativos. O homem cujas palavras foram transcritas para este livro já estava no fim dessa era. Já não havia batalhas gloriosas, nem aquele sentimento de velho oeste da era feudal japonesa. O Japão estava passando de uma época em que os senhores feudais eram a força dominante para outra, em que os comerciantes e a vida urbana ganhavam destaque. E ele lamentava isso, lamentava a vitalidade moribunda do seu povo. Era muito parecido com o tempo atual. E isso é algo de que Mishima fala. Ele escreveu este livro basicamente sobre o impacto cultural e a importância do Hagakure. E a principal coisa que destaca é que o Hagakure ele foi entregue aos pilotos kamikaze na Segunda Guerra Mundial porque o governo japonês acreditava que isso os inspiraria a sacrificarem suas vidas, aceitarem a morte e agirem como guerreiros corajosos. E o que Mishima diz é tipo, uau, cara! Beleza, essa é a principal lição desse livro. Durante a guerra, o Hagakure era como um objeto luminoso em plena luz do dia, mas é na escuridão total que ele irradia sua verdadeira luz. Então, quando há pessoas morrendo no campo de batalha e seu país está sendo bombardeado e aviões atacam porta-aviões, mas esse não é o objetivo disso. Na minha opinião, as melhores partes disso funcionam como um manual espiritual para ser lido e estudado no fim de uma grande era. É por isso que acho que este é um bom livro que vale a pena ler. Vamos fazer uma série em várias partes sobre ele aqui. E eu vou passar por ele destacando apenas as passagens que considero mais importantes. Quem escreveu isso nunca viu uma batalha. Pelo que sei, ele só executou alguns criminosos para praticar e nunca esteve num campo de batalha de verdade. Isso foi uma grande vergonha para ele. O mestre dele, que já tinha morrido,
proibiu o ato de... como é mesmo? Bucaque, como chamam isso mesmo? Seppuku. O mestre dele que morreu proibiu o seppuku, então ele não pôde se matar. Ele era basicamente um incel. E depois de quase décadas de conversas que teve com o escriba, que registrou tudo, mandou o cara queimar tudo. E, felizmente, isso não acabou sendo queimado. Acho que quando ele mandou queimarem, foi isso que motivou os escribas a fazerem cópias. Sabe? Se alguém te manda queimar alguma coisa, é melhor começar a copiar. Hagakure se traduz como escondido pelas folhas ou folhas ocultas, uma metáfora que reflete a filosofia do caminho do samurai descrita no livro. O título sugere que o espírito do guerreiro está oculto, mas sempre presente, refletindo o dever do samurai de agir com determinação e prontidão, mesmo sem ser visto. Fala sobre impermanência, abnegação e devoção ao serviço. Outro ponto, muitas dessas ideias, como a prontidão para tirar a própria vida, não se alinham com a mentalidade ocidental e não é algo bom de adotar. Mas eu realmente acho que muito disso se encaixa no cristianismo. Se você substituir a figura do mestre feudal japonês por Deus. Então é isso, vamos direto ao ponto. Se quiser assistir a versão completa deste vídeo, acesse md.tv. Crie uma conta gratuita e, se puder, me faça uma pequena doação. É o seguinte, pessoal, temos uma estrutura de defesa montada. Ela se chama Cúpula de Ferro. E é tão incrível que nada consegue passar por ela. Mas ainda precisamos de 20 bilhões de dólares para Biciles. Você ouviu certo, não mísseis, Biciles. Precisamos de Biciles. Estão atacando a md.tv com pedras. Nem são humanos. Mas não se preocupe, vamos tirá-los de lá. Só que estamos sob ataque. As pedras são a principal ameaça. Eles têm foguetes e nós também, mas contamos com a Cúpula de Ferro. Ainda assim, precisamos de mais Biciles para manter a operação. E aquele líquido de gambá que estamos borrifando é caro pra caramba. Tudo bem? Falando sério, inscreva-se em md.tv, por favor. O programa será regular. Temos muito mais conteúdo indo para o site. Ajude a gente a chegar na estratosfera. Ajude a gente a decolar. Beleza, pessoal? Vamos fazer uma pausa rápida. Quando voltarmos, nossos canhões de gambá estarão carregados e vamos mandar gambá puro direto para sua cabeça. Voltamos já.